Glória a Deus, seja bem-vinda a mais um Repartir nessa segunda-feira, nesse canal Igreja em Vinhedo. Eu te convido a você compartilhar esse vídeo, compartilhar esse Repartir com outras pessoas e assim essa mensagem poder alcançar novos números, poder alcançar novas pessoas. Não deixa também de dar o seu curtir aí, graças ao Senhor Jesus. E nessa segunda-feira do Conceber, uma segunda-feira que o Senhor tem nos dado, estamos então em mais uma semana dessa palavra, mais uma semana do envio da noiva, porque a noiva é enviada para manifestar o poder de Deus, para manifestar a glória do Pai. Então, nessa semana, nessa segunda-feira e a semana que se inicia, estamos falando sobre a libertação dos espíritos malignos, entendendo como essa dinâmica está acontecendo nos nossos dias e sempre aconteceu. Mas a cada dia você terá então uma palavra falando sobre cada uma dessas guerras, falando sobre cada uma dessas situações. E para iniciar, eu quero trazer aqui para você a seguinte situação, que essa semana vai estar focando em 6 duelos. E esses 6 duelos são quais? São a serpente e Eva, Caim e Abel, o Nefilim e Noé, Saul e Davi, Senaqueribe e Isaías, Daniel e os principados persas. Mas para cada dia, para cada luta, nós sabemos quem luta por nós, quem está nos dando a força, porque a força vem do Senhor. E assim, confiando no Senhor, nós vamos vencendo essas guerras, nós vamos vencendo essas batalhas, porque de nós não procede força nenhuma, a não ser do Espírito de Deus, que nos deu a autoridade, que nos deu realmente esse comissionamento para desfazer as obras do inimigo. O Senhor disse que o inferno não iria prevalecer sobre a sua igreja. Por que o inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor? Porque a autoridade está sobre Cristo Jesus. Então, o Senhor, ele recebeu essa autoridade, recebeu esta unção, e nós vamos encontrar essa palavra em Lucas 4:18, a partir do versículo 18, ao qual diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então veja, aqui o Senhor está declarando, nesse momento ele estava na sinagoga lendo as escrituras, o Antigo Testamento, ali com os judeus e com os mestres, e nesse momento ele afirma que o Senhor o ungiu para quê? Para libertar os cativos, libertar os oprimidos, e colocar em liberdade os oprimidos. Então, a unção de Deus, o Espírito de Deus, também está sobre nós. E a unção desse Espírito está sobre nós para que possamos também fazer obras. E essas obras são as obras que Cristo Jesus fez. Então, a obra não é simplesmente algo externo, que você diz, eu vou construir uma igreja e aqui é a obra do Senhor. Não, a obra do Senhor é você, por meio do Evangelho, por meio do poder de Deus, você liberta as pessoas, você tira, coloca em liberdade os oprimidos, e por meio da palavra de Deus, essas pessoas são alcançadas e elas vivem a liberdade porque elas estão conhecendo o Filho. Por isso que quem conhece o Filho, esse verdadeiramente é livre. Então, a palavra de Deus, por meio da sua vida, é esse poder para libertação. E o que nós temos nessa segunda-feira? Como que a palavra está relacionada nessa segunda-feira? Na segunda-feira do Conceber, nós temos a mentalidade concebida na guerra contra o ataque do medo. Se existe algo em nossas vidas que precisamos pedir graça ao Senhor e renovar a cada dia, é a nossa mente. Porque a nossa mente é esse campo aonde a palavra de Deus se renova, mas é também aonde o inimigo vai lançar os dados inflamados, e aonde ele vai querer e vai buscar, que a nossa mente esteja
de forma com que ele possa, né, atingir a nossa mente, atingir e colocar situações negativas na nossa mente, porque é a nossa mente que vai, né, fazer com que todo o restante funcione. Então, as nossas ações, as nossas decisões, o nosso ser, ele é guiado pela nossa mente. A nossa mente coloca, né, as nossas decisões, e a partir das nossas decisões nós tomamos as ações. Então, o que essa palavra tem a ver? Onde está acontecendo a guerra? A guerra está acontecendo na mente, que é onde o lugar que o Senhor também fala conosco. Veja Gênesis 3, do 4 ao 6 e do 9 ao 10. Diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabes que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, o inimigo está implantando aqui a dúvida, está implantando aqui a distorção, o engano, né? E aí ele já começa a fazer o seu trabalho. E veja, muitas das vezes é assim na nossa vida. O inimigo ele vem com dúvidas. Ah, vai dar certo. Ah, foi Deus que quis isso, não foi. Ah, mas olha a situação. Olha o que aquela pessoa falou de você. E ele começa a colocar você contra a pessoa, começa a colocar você de forma negativa a uma reação que o Senhor espera de cada um de nós como filhos de Deus. Mas o principal situação que o inimigo vai querer fazer e que faz parte dessa atuação do engano é realmente nos desviar de uma palavra, nos desviar do caminho de obediência que Deus nos direcionou. Veja, ele pergunta aqui, mas se vocês comerem, é certo que vocês não vão morrer. E o Senhor disse para não comer unicamente do fruto daquela árvore, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o inimigo ele vem com dúvidas e para desviar você. E a primeira coisa que ele faz é lançar na sua mente realmente essas dúvidas, lançar na sua mente essa situação onde você vai ouvir, né? Porque a nossa mente é esse local onde o inimigo vai jogar a voz dele, né? Você tem, geralmente as pessoas falam que coloca aquela ilustração, né, do anjinho e do diabinho aqui falando, mas essa guerra, ele acontece na nossa mente. Agora a situação é, nós temos uma mentalidade concebida na guerra contra o ataque do medo. Então o inimigo ele vai querer colocar o medo, o inimigo ele vai querer colocar esse ataque de uma sedução para te desviar do caminho que Deus designou para a sua vida. Então ele é sagaz, né? Ele é sedutor e ele vem trazendo então aqui para Eva nessa situação essa dúvida, né? E esse engano. E olha o que mais ele vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejado para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então veja, o inimigo, quando ele trabalha, ele coloca vergonha. A primeira situação ali, como um resultado do homem ter comido aquele fruto, foi que ele teve vergonha. Por quê? Porque ele estava nu. O inimigo vai colocar a malícia, o inimigo vai colocar a nudez, né? O inimigo vai nos colocar impuros diante do Senhor, ele vai nos acusar e vai colocar situações para que o nosso caminho se desvie daquilo que é a vontade de Deus. Então veja, primeiro ele fala com a mulher, então a mulher o escuta e depois ele mostra, ele diz: ó, veja, né? E ela vendo comeu. Então o inimigo ele é sagaz em colocar essas duas situações para que os filhos de Deus venham se desviar daquilo que o Senhor está desejando e declarando para a vida de cada um de nós. Então, como que nós podemos entender? Como que nós podemos reagir? Sabendo que existe uma guerra, sabendo que existe uma luta e o inimigo está, então, ao derredor, né, buscando quem possa tragar
o que eu vou fazer na guerra é alimentar a minha mentalidade em Cristo Jesus, renovar a minha mente em Cristo Jesus, lutar com as armas espirituais em Cristo Jesus. Então, se o inimigo vem com medo, eu trago a verdade, porque a verdade não é simplesmente uma afirmação concreta dos fatos, apesar de que isso é verdade, mas a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Então, eu não me relaciono com aquilo que são as mentiras do inimigo, distorcendo o que o Senhor já falou sobre a minha vida, distorcendo o que o Senhor falou em sua palavra, mas eu olho para Cristo Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é uma pessoa a qual a verdade habita nele. Então, se eu me alimentar do Senhor, se eu nutrir a minha intimidade com o Senhor, eu estou nutrindo a mentalidade de quem vence a guerra. Porque essa guerra não vai seguir as estratégias humanas, essa guerra não vai seguir os caminhos humanos, mas vai precisar da verdade em Cristo Jesus. Somente a verdade do Senhor pode nos manter no caminho e pode nos livrar das astutas ciladas do inimigo. Veja aqui a outra situação, né? Porque a palavra medo foi colocada em um acrônimo aqui, e a palavra engano, né? Porque o inimigo, ele jogou o engano, ele seduziu, né? Ele seduziu para que o interesse dele fosse concluído. E veja quantas situações, né? Muitas situações vêm como uma sedução para que simplesmente um interesse de algo ou de alguém seja suprido, te desviando do caminho do Senhor. Mas você vai ter a vida de Deus. Quando você está ligado na vida de Deus, o Senhor é o seu caminho, o Senhor é a sua direção, e o Senhor, ele nutre, né? A vida de Deus é tão elevada, e a palavra, quando você começa, né, a entender os caminhos do Senhor, só existe uma vida, e essa vida é Cristo Jesus. Não existe outra situação que possa nos trazer realmente o conhecimento do Espírito de Deus, a não ser somente a vida de Deus. Por isso, quando você toca ao Senhor, por isso, quando você invoca ao Senhor, você se debruça sobre a palavra, você desfruta da palavra, você está ali, em um lugar onde você está atraindo a vida de Deus. Por isso, nessa segunda-feira, tenha a mentalidade de quem vai vencer a mentira pela verdade e vai vencer o engano pela vida de Deus. Você vai vencer o engano porque você está conectado na verdadeira vida e você está ligado na verdadeira videira, e dessa forma o Senhor, ele vai nutrir o seu espírito e vai realmente te dar forças, vai te dar realmente discernimento para discernir as situações que o inimigo coloca na sua vida. Outra situação é a dúvida que o inimigo nos traz. Nós vamos viver com a determinação em obedecer. Não vou deixar o inimigo implantar dúvidas na minha mente, porque eu conheço a verdadeira voz. Se o inimigo ganhou Eva pela voz, eu vou dizer: eu sou o filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou uma ovelha do Senhor. E assim como o Senhor declarou que as verdadeiras ovelhas escutam a sua voz, nós também vamos dizer: eu só escuto a voz do mestre, só reconheço a voz do meu pastor. Por isso, tenha determinação em ouvir essa voz. Calamos as outras vozes que não seja a voz de Deus. Calamos as outras vozes que não está nada conectado com aquilo que é a voz do Senhor, porque a voz dele é inconfundível, a voz dele realmente traz a direção precisa para as nossas vidas. E glória a Deus por todas as coisas. E você também vai vencer o orgulho na mentalidade de quem está se esvaziando. Porque o inimigo vem, né? Por que o inimigo coloca o orgulho? Porque se o orgulho estiver dentro de nós, isso é uma característica do inimigo que também está na nossa vida. Ele foi o primeiro que teve, né,
a criação desse orgulho, mesmo quando estava diante de Deus, ele desejou ser igual a Deus, ele desejou uma posição, ele desejou, né, ser maior. E quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Não, só eu sei fazer, não, só eu faço melhor, não, eu fiz isso e eu fiz aquilo, e elas não atribuem o seu êxito nessa construção ao Senhor Jesus, porque o inimigo, ele não devolveu a glória para Deus, e aí ele cai, ele é expulso, né, do céu, e ele traz consigo um terço dos anjos. Por isso esses anjos que agora são caídos são os espíritos malignos, e esses espíritos malignos atuam na terra e atuam no ar. Você vai ter essas referências também em Efésios, em Ezequiel 28, você pode ler a palavra do Senhor ali e você vai entender isso. Mas o que nós queremos nessa segunda-feira é se voltar à mentalidade de quem sabe a quem está ligado. Você está ligado à verdade, você está ligado à vida, você está ligado à determinação e você está ligado ao esvaziar. Então, o que o Senhor te entrega, você vai esvaziar. O que você realiza, você vai dar honra e glória ao Senhor, porque a glória não é do homem, mas a glória é de Deus. Então, o Senhor nos ensina a tudo que fizermos, a dar a glória ao Senhor, a não deixar com que, né, esse sentimento de orgulho ligado à nossa alma venha fazer com que nós se coloque numa posição maior do que o outro. Por isso que o Senhor diz, né, que aquele que quiser ser o maior, que sirva. Aquele que quiser ser o maior, que sirva ao outro. Mas o que nós temos hoje em dia é a construção, muitas das vezes, de uma hierarquia, onde você tem que servir ao outro, porque é ele quem manda, é ele quem faz, é ele quem desfaz. Mas o Senhor, ele não veio nessa perspectiva. O Senhor, ele nos serviu, dando ali, deixando ali um modelo eficaz de um servir poderoso. Por isso nós vamos entendendo nessa segunda-feira que o nosso caminho é um caminho de servir, um caminho de quem tem a unção do Espírito para declarar a palavra de Deus, para declarar o poder de Deus, para declarar que Cristo Jesus é quem nos dá a autoridade para todas as coisas. Por isso, nos ambientes, a sua voz, que está conhecendo a voz de Deus, que está sendo nutrida pelo Senhor, a sua voz vai manifestar a autoridade que Cristo Jesus nos deu, né? O Senhor disse: eis que vos dou autoridade. Nos foi dada autoridade para desfazer as obras do inimigo, e na mentalidade de Cristo Jesus, que me foi concebida, né, para que eu possa atuar contra o ataque do medo, porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo o medo. Por que o amor lança fora todo o medo? É só um amor de I love? É um amor de, né, que nós vemos por aí, amor de novela? Não, não é esse amor. É o amor de Cristo Jesus. É o amor de quem se entregou na cruz para nos libertar, para nos ungir e para que possamos dar os testemunhos com autoridade. Então, quando nós temos Cristo Jesus em nós, que é o verdadeiro amor, esse verdadeiro amor, ele atua por meio da minha vida, porque somente em Cristo Jesus, né, a autoridade que nós temos é uma autoridade que nós recebemos, é uma autoridade que atua por meio das nossas vidas. E veja qual era a preocupação de Paulo em 2 Coríntios. A preocupação de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, diz o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como Eva, como a serpente enganou Eva, e também engane a vós, né? Mas quando eu olho para Cristo Jesus,
o meu único marido, porque a noiva é para o noivo. Então, se eu estou olhando para Cristo Jesus, eu sou preservado, eu sou guardado, porque quando eu estou em Cristo Jesus, o Senhor, né, ele nos envolve, ele nos guarda. Por isso, nessa segunda-feira, coloque o seu coração diante do Senhor, coloque as suas lutas diante do Senhor. Não aceite o engano, não aceite a dúvida, não aceite o orgulho que o inimigo muitas das vezes quer colocar para que esse orgulho atue em você. Mas você vai dizer: eu conheço aquele que foi humilde e eu tenho essa referência. Então, assim, eu também vou praticar a humildade por meio de Cristo Jesus. Então, que você possa olhar somente para Cristo, que é o verdadeiro ser que nos traz, né, essa autoridade e essa vida, entendendo que existe uma luta, mas a minha mentalidade está guardada em Cristo Jesus. Que você tenha a sua mentalidade, né, como a mentalidade de Cristo, porque somente a mentalidade do Senhor vai nos guardar dessas situações e vai nos dar força para resistir ao ataque do inimigo. Por isso eu quero te convidar nessa segunda-feira a você fazer a sua oferta, a você colocar o seu dízimo, que você possa ofertar de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração, e assim você se torna um irmão responsável junto conosco, né? Possibilitando também o avanço e a manifestação dessa obra por meio das suas contribuições. Que o Senhor seja com o seu espírito, vem mais aí para você, louvor e oração. Que o seu espírito seja nutrido por meio da palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome nesse dia, Senhor, nessa segunda-feira, e que nós podemos conceber, Senhor. Nós te louvamos porque a mentalidade concebida na guerra contra o ataque do medo, que vence a mentira, o engano, as dúvidas, o orgulho, desse duelo que foi vivido e existiu entre Eva e a serpente, Senhor. Nesse dia nós queremos declarar a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós confiamos no que a Tua palavra diz, e a Tua palavra nos ensina que o pendor da carne é morte, mas também coloca em contrapartida que o pendor do Espírito é vida e paz, Senhor. Nós reconhecemos que se nós vivemos na carne, nós morreremos eternamente. E os frutos que a carne produz são frutos de morte, são iras, orgias, discórdias, facções, bebedices, glutonarias, coisas que não agradam ao Senhor, que não edificam a Tua igreja, que não edificam o nosso espírito, que não nos levam para mais próximo, mais perto do Senhor. Por isso nós sabemos que se nós vivermos na carne, o resultado disso é a morte. E nós também declaramos nesse dia, Senhor, que nós queremos estar bem alimentados da Tua palavra, bem supridos pela Tua palavra, que é a verdade. Reconhecemos que, porque o Filho nos libertou, nós somos verdadeiramente livres, e nós desejamos seguir mesmo esse fluir, o fluir do Espírito em nós. Desejamos crer na Tua palavra, receber a Tua palavra, meditar na Tua palavra, ter de fato o prazer adequado na Tua palavra, nos Teus preceitos, mandamentos, nos Teus juízos, na Tua lei, Senhor, porque estamos debaixo de uma nova aliança, a aliança de Cristo Jesus. A lei a qual nós estamos submissos é a lei de Cristo. E Cristo não veio para descumprir a lei, mas veio para cumpri-la toda, trazendo o real significado, a essência, o sentido da lei, o sentido da palavra, o sentido dos mandamentos, onde o Senhor resume os mandamentos em dois, sendo os principais e os mais importantes. O primeiro mandamento mais importante, Senhor, é te amar de todo o coração, alma, entendimento e forças, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O segundo, semelhante a este, é amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, é te amar, é amar ao nosso próximo, Senhor, como a nós mesmos. Nós queremos entender, Senhor, a realidade de fato que foi vivida entre Eva e entre a serpente. Nós não queremos crer nas palavras e nas mentiras do inimigo, porque o inimigo, ele é o pai da mentira,
ele é o acusador, ele é o tentador, ele é o usurpador. Nós não queremos ter aliança com o inimigo, não queremos dar os nossos ouvidos ao inimigo, não queremos dar o nosso corpo ao inimigo, não queremos dar a nossa boca ao inimigo. Assim como Pedro foi tentado, Senhor, e o Senhor disse para que arreda-te de mim, Satanás, porque cogita das coisas carnais dos homens, não das coisas de Deus. Ele foi influenciado, ele deixou com que o inimigo influenciasse ele. Nós não desejamos ser influenciados pelo inimigo, ou como Judas, que de fato foi tentado, influenciado e manipulado pelo inimigo, ao ponto de entregar Jesus por preço de 30 moedas de prata. E após isso ele tirou a própria vida, se suicidou, se matou, se jogou, Senhor. Nós não queremos viver sob o domínio de Satanás e, assim como Romanos 8 nos dá essa perspectiva de mais graças a Deus por Cristo Jesus, é o Senhor quem pode nos livrar desse corpo de morte. É o Senhor quem pode nos livrar mediante a lei do Espírito que dá vida, que é elevada e superior de uma carne que é mortífera, que nos mata, que produz morte em nós e nos outros e no mundo, Senhor. Não desejamos viver submissos a Satanás, ao mundo, ao pecado, à carne. Desejamos viver submissos ao Espírito que habita em nós, que testifica com o nosso Espírito, nós somos os teus filhos. Senhor, nós retiramos os nossos ouvidos desse ambiente de mentira, retiramos os nossos ouvidos desse ambiente de manipulação, de tentação, de usurpação, de acusação, e não damos lugar à nossa boca, espaço na nossa boca para multiplicar esse tipo de mentira, de engano, de usurpação, de dúvidas. Nós não desejamos isso. Desejamos ter os nossos ouvidos, Senhor, atentos para te ouvir, os nossos olhos espirituais iluminados para te perceber, para te receber no nosso espírito e para compartilhar a tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Essa unção interior nos ensina a ouvir a tua palavra, a comer a tua palavra, a se alimentar da tua palavra e a viver por essa palavra, reconhecendo e crendo que nós fomos libertos pelo Filho e o Filho nos tornou verdadeiramente livres. Estamos debaixo de uma nova aliança da lei que é Cristo. Cristo é tudo em todos. Aleluia, Senhor. Queremos estar posicionados aonde o Senhor nos colocou. Queremos estar atentos para te ouvir, para te responder, corresponder, te seguir e te obedecer, Senhor. Sempre atentos ao teu falar, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Pensando naquilo que é bom, agradável, puro, louvável, de boa fama. Se há virtude ou algum louvor nisso, que nisso nós pensemos. Em nome de Jesus, que nisso estejam os nossos pensamentos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela tua graça maravilhosa sobre nossas vidas. Te louvamos porque em ti há luz e a tua luz é a nossa. Em ti habita a vida e a tua vida é a nossa luz. A vida que o Senhor é a luz dos homens, nós te louvamos por isso, Senhor. Nós estamos despidos diante do Senhor, nus diante do Senhor, não como quem está sendo envergonhado e usurpado pelo inimigo, mas como quem reconhece que diante de ti tudo está às claras e que nada está oculto diante dos olhos daquele a quem tudo vê. Por isso nós não nos escondemos, não cosemos folhas de figueira para nós, mas nós estamos expostos diante do Senhor, como Enoque, buscando e caminhando contigo, andando contigo, ao ponto de que o Senhor nos leve e nos tome para si, Senhor. Graças nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Somos a igreja e o Senhor nos prepara, nos santifica e nos purifica para o esposo que é Cristo. Aleluia. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou.
você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei
glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou